Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Durante essa semana nós tratamos do tema processo administrativo de trânsito. E hoje nós vamos complementar esse estudo aqui no estúdio, falando sobre esse tema e respondendo diretamente algumas perguntas dos alunos que estão aqui e que também nos acompanham pela internet. Hoje aqui nós temos a Ingrid, estudante de Direito, e também a Milena, estudante de Psicologia, que irão nos ajudar. Ingrid, por favor, qual é a sua primeira pergunta? Então, professor, no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que a autoridade de trânsito ela poderá aplicar a penalidade cabível de acordo com o fato encontrado. Bom, essa disposição, esse dispositivo, ele não estaria ferindo o devido processo legal do contraditório e ampla defesa? Muito boa essa pergunta. Se você fizer uma leitura e uma interpretação simplesmente gramatical desse artigo 281, certamente você vai chegar a essa conclusão. Mas saiba que essa não é a realidade. Na verdade, o processo de trânsito ele é perfeito no sistema constitucional quando você entende o contraditório e ampla defesa. Exatamente, nós temos várias possibilidades de defesa e de recurso. Para você entender bem, desde a autuação, a autoridade de trânsito vai fazer primeiro uma análise prévia daquele auto. Somente depois é que ele vai mandar a notificação de autuação para que você possa fazer a sua defesa. Essa defesa, ela é analisada especificamente por essa autoridade, que se entender que você não tem direito, vai expedir uma nova carta, aí sim chamada de notificação de penalidade. Essa notificação de penalidade, inclusive, dá a possibilidade de você fazer o pagamento da multa ou apresentar um recurso, nessa oportunidade para a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ou seja, sim, nós temos o contraditório e ampla defesa sendo bem garantidos nesse contexto. Ok? Agora nós vamos ouvir uma pergunta que veio da internet. Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge, sou estudante de Direito da Faculdade Metropolitanas Unidas, segundo ano, curso em São Paulo. Professor, tem se visto um número crescente de animais selvagens, como capivaras e javalis, na circunscrição do município de São Paulo, entre outros adjacentes. Sabe-se que há certa discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a legalização ou a proibição da caça desses animais. Todavia, além da questão competente ao direito ambiental, o que o CONTRAN vem fazendo para o impedimento dos acidentes? Como no caso da Marginal Pinheiros, por exemplo, que não possui proteção adequada e é alvo de acidentes desse tipo no decorrer dos anos. O que pode se fazer para amenizar os problemas decorrentes dessa situação? Muito boa pergunta. Na verdade, quando a gente coloca o CONTRAN nesse sistema, devemos lembrar que ele é um órgão consultivo normativo de todo o Sistema Nacional de Trânsito. Além deles, nós temos CETRAN, nós temos CONTRANDIF, nós temos os municípios, quando municipalizados, o DR, o DETRAN e por aí vai. Ou seja, nesse contexto específico, para saber de cada uma das responsabilidades, na verdade, não vai caber ao CONTRAN, mas sim aos outros órgãos federais. Na verdade, quando a gente coloca o CONTRAN nesse sistema, devemos lembrar que ele é um órgão consultivo normativo de todo o Sistema Nacional de Trânsito. Além deles, nós temos CETRAN, nós temos CONTRANDIF, nós temos os municípios, quando municipalizados, o DR, o DETRAN e por aí vai. Ou seja, nesse contexto específico, para saber de cada uma das responsabilidades, na verdade, não vai caber ao CONTRAN, mas sim aos outros órgãos federais, estaduais e municipais. Com circunscrição nessa via, eles serão os competentes e os responsáveis para fazer essa fiscalização, evitando assim a quantidade de acidentes que nós temos praticamente todos os dias. Agora nós vamos saber aqui com a Milena, estudante de Psicologia, que tem tudo a ver com a questão do trânsito também. Qual é a sua pergunta? Então, professor, eu queria saber se a penalidade por multas ela é realmente eficaz para a mudança do comportamento no trânsito. Perfeito, muito boa essa pergunta. Quando a gente pensa em fiscalização de trânsito, automaticamente vem à cabeça das pessoas a questão da multa, como se ela fosse a única penalidade possível. E não é. Nós vimos ao longo dessa semana que nós temos várias e várias penalidades, advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, dentre outras. Mas o fato é, será que simplesmente aumentando o valor das multas, nós vamos conseguir diminuir a quantidade de infrações? Olha, honestamente, na minha opinião,
não é tão simples assim, e a história tem mostrado isso. Mas, certamente, na área da psicologia, você pode até me ajudar quanto a isso, a gente sabe que não é de uma hora para outra, ou com uma propaganda que seja, ou com uma pequena campanha, que nós vamos conseguir mudar toda a história de uma pessoa, tudo que ela aprendeu ao longo da vida. A multa é importante, ela é necessária, mas sozinha ela não vai mudar o rumo do nosso país. Ok? Agora nós vamos voltar aqui para as perguntas que vieram da internet. Meu nome é Bárbara e eu sou aluna do 9º período da Faculdade de Direito de Vitória. Professor, sobre a legislação de trânsito, eu gostaria de saber se há previsão legal de aplicação de multas nos casos dos transportes coletivos superlotados e como é feita essa fiscalização, porque essa é uma realidade muito comum nos centros urbanos e gera muita indignação nas pessoas que precisam desse meio de transporte para se locomover no seu dia a dia. De fato, esse é um problema que a gente tem, não é de hoje, isso tem muito tempo já e dificilmente vai ser mudado. Respondendo objetivamente a pergunta, sim, hoje no nosso código nós temos especificamente uma previsão que fala da infração, de levar pessoas acima da lotação prevista lá no veículo. Essa é uma infração que existe. Mas, Paulo André, se isso existe, por que todo o transporte público funciona exatamente desse jeito? O problema é simples, ele é econômico e ele é também de fiscalização. Não à toa, o próprio Congresso Nacional está discutindo uma alteração para o nosso código a fim de tornar mais rigorosa ainda a infração e a penalidade por esta prática que a gente vê todos os dias e que, na verdade, é um desrespeito com a nossa população. Então, agora, voltando aqui no estúdio, nós vamos ver mais uma pergunta feita aí pela Ingrid, por favor. Bem, professor, já em relação aos recursos, é possível efeito suspensivo? Muito boa pergunta também. Se a gente for olhar o código, e aqui a gente está revelando, na verdade, que o código tem uma série de impropriedades, se você for olhar o código, ele é bem simples. E ele fala, o recurso não tem efeito suspensivo. Ele fala exatamente isso. O recurso não tem efeito suspensivo. Mas aí você pensa o seguinte, se não tem efeito suspensivo, enquanto eu estou recorrendo, eu posso estar bloqueado, eu posso estar suspenso. Se não tem efeito suspensivo, enquanto eu estou recorrendo, eu deveria pagar a multa. Se eu não pagasse, deveria ter juros, etc. Isso efetivamente acontece? Não. Enquanto eu estou recorrendo, eu posso dirigir. Claro que se o seu recurso for tempestivo. Se for um bloqueio, por exemplo, de CNH, uma suspensão, eu posso continuar dirigindo. Ora, se eu posso fazer isso com base no artigo 290 do nosso Código, claramente, ao contrário do que fala o próprio Código, nós temos efeito suspensivo. E embora ele ainda fale que se não for julgado o recurso em 30 dias, poderá ser dado um efeito suspensivo a critério da autoridade ou a pedido, na verdade, essa vem a ser, na minha opinião, uma letra morta, porque se não for dado de imediato esse efeito, caberá, na minha opinião, um mandado de segurança. Então, agora vamos voltar aqui para mais uma pergunta da internet. Em segundo lugar, gostaria de perguntar acerca da administração no trânsito. Vê-se consideravelmente o aumento de áreas com placas de proibido estacionar em logradouros próximos a locais de grande relevância econômica, como é o caso de centros corporativos, shoppings e estabelecimentos comerciais no geral. No caso de shoppings, por exemplo, vê-se que essas áreas aumentam gradualmente de acordo com o interesse municipal. Até que ponto o interesse econômico pode influenciar o aumento dessas áreas? Como se pode conduzir uma situação como essa em meio a tantos tributos, se a grande maioria desses estabelecimentos cobra caro no estacionamento? Certo, essa questão de estacionamento, muito embora às vezes você possa ter uma impressão equivocada da situação, ela não tem a ver com situação econômica. A questão do estacionamento, as áreas de estacionamento específicas, elas têm a ver com mobilidade urbana. Nós temos que pensar o seguinte, cada dia mais nós temos mais carros, mais veículos, a frota aumenta. Mas os espaços públicos, eles não aumentam na mesma proporção. Desta maneira, nós temos que otimizar cada vez mais a mobilidade urbana para melhorar o deslocamento das grandes massas. Desta forma, se verificarmos apenas a questão de estacionamento ligado a poder econômico, isso não está certo. O estacionamento, as áreas de estacionamento, as áreas azuis, por exemplo, elas são feitas e estudadas com base na mobilidade urbana. Pode ter certeza
que daqui a alguns anos nós vamos sentir ainda mais na pele o travamento total do nosso trânsito, não em virtude do estacionamento, mas sim da quantidade de carros que todos os dias aumenta e da quantidade de motoristas também. Agora, voltando aqui no estúdio, por favor, Milena, sua próxima pergunta. Então, professor, voltando à questão do processo de cassação, de suspensão da CNH, o motorista, a gente sabe que ele deve fazer o curso de reciclagem, né, caso seja suspenso, mas não seria necessário a realização de uma avaliação psicológica ou até mesmo fazer o psicotécnico outra vez? Perfeito. Quando a gente trata da suspensão do direito de dirigir, é bom que fique claro que nós temos duas penalidades, uma principal e uma acessória. A principal é referente ao tempo. Vai ficar suspenso 6 meses, 8 meses, 1 ano, vai ficar um tempo lá suspenso. Mas nesse período, ele também tem que voltar aos bancos escolares. Ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. E esse curso de reciclagem, ele não pode ser feito de qualquer forma. Ele é um curso que realmente tem que devolver à sociedade aquela pessoa que saiu, não pode mais dirigir, de uma forma melhor. Se você está, por exemplo, sofrendo agora essa penalidade, se você está fazendo o curso de reciclagem, é porque alguma coisa você esqueceu da época que você estudou lá na autoescola. E por isso você voltou para a escola. Agora, será que o sistema, o modelo que hoje nós temos aí, ele está correto? Ele é o melhor? Será que ele realmente reeduca? Ele devolve para a sociedade motoristas melhores do que aqueles que foram entregados? Certamente, a psicologia, ela deveria ter um espaço maior. Nesse caso, eu concordo com você. Não basta apenas dar um período para a pessoa ficar suspenso e depois ficar um tempo fazendo lá o curso, que hoje pode ser feito até online. Não. Ela tem que comprovar que aqueles mesmos requisitos que ela teve antes, que ela mostrou lá para o Detran, na época que ela tirou a carteira, que ela mostrou que ela poderia dirigir, aqueles mesmos requisitos estão presentes, inclusive com a questão do psicotécnico, com uma nova avaliação. Afinal de contas, o direito de dirigir, ele só pode ser exercido diante de certos requisitos, e esse é um deles e muito importante. Ok? Então vamos aqui mais uma vez para uma pergunta da internet. Professor, a minha segunda dúvida sobre o assunto é que, tendo em vista a recente paralisação dos caminhoneiros, que afetou toda a economia nacional devido à grande dependência do transporte rodoviário brasileiro, eu gostaria de saber se a Política Nacional de Trânsito prevê mecanismos para ampliação do sistema viário brasileiro de modo a torná-lo mais efetivo, seguro e fluido. Mais uma vez, e com bastante importância, esse tema vem à tona, e a resposta, ou melhor, o começo dessa resposta é o mesmo. Para a gente falar em segurança no trânsito, para a gente falar em fluidez, nós precisamos pensar na mobilidade urbana. Não há como melhorar o sistema, não há como melhorar o tempo que você passa, às vezes para percorrer 2 ou 3 quilômetros, se não pensarmos de uma forma global. E quando a gente pensa nessas políticas, elas ainda são diretrizes, objetivos, algo muito fora da realidade. O correto é que o Sistema Nacional de Trânsito tem que se imbuir cada vez mais em respostas, em mecanismos que melhorem a forma de você fazer esse tipo de transporte, principalmente o transporte individual e o de massa. Bom, nós vamos dar uma parada aqui nesse momento para um rápido intervalo e já já voltamos. Estamos de volta ao Saber Direito Responde. Meu nome é Paulo André Cirino e hoje dando continuidade ao nosso tema, processo administrativo de trânsito. Estamos aqui no estúdio respondendo muitas perguntas importantes sobre esse tema. Agora, continuando, por favor, Ingrid, sua pergunta. Bem, professor, sobre a defesa de autuação, quem seriam de fato os legitimados para ingressar com o pedido? Muito boa essa pergunta, porque nós temos um problema, diria eu, até uma nulidade nos processos de todo o Brasil. Isso é muitíssimo importante. Quando a gente fala de legitimidade para fazer defesa e recurso em si, você pensa o seguinte: quem é que pode, afinal de contas, se defender, fazer ali o seu requerimento? Ora, Paulo André, obviamente, vai ser o proprietário do veículo. Vai ser ele? Sim. Mas a pergunta é,
vai ser somente ele que poderá fazer esse requerimento? Dependendo da situação, não. São várias as hipóteses, mas eu vou aqui pontuar duas. Eu vou focar no proprietário e no condutor do veículo. Existem infrações de trânsito que são de responsabilidade do proprietário. E aí, se for de responsabilidade dele, só ele pode fazer esse recurso. Mas existem outras que são de responsabilidade do condutor. E aí você tem uma situação. Imagina que eu sou o proprietário e empresto o meu carro para você. Você está dirigindo e comete uma infração. Você é parado, como dizemos, você é abordado. E no auto de infração de trânsito, registra lá que você estava dirigindo. Mas o proprietário sou eu. E aí começa a questão. Quando o órgão de trânsito verificar que teve uma infração cometida, ele vai olhar o sistema, quem é a placa, o dono daquele veículo, e vai enviar a notificação de autuação, a primeira, para mim. Mas eu tenho algum interesse em fazer a defesa, já que tem um auto de infração de trânsito, que tem ali quem foi o condutor e não fui eu? Eu tenho algum interesse de fazer essa defesa? Ou o interesse é do condutor? Eu tenho sim interesse de fazer essa defesa. Eu não vou ter pontos nenhum, porque tem outra pessoa. Mas o CONTRAN, ele determinou na sua resolução 108 que em qualquer situação, o responsável pelo pagamento da multa de trânsito é sempre o proprietário. Então, ainda que eu não tenha sido condutor, tenha havido uma abordagem, eu tenho legitimidade para apresentar essa defesa, porque em última instância eu vou pagar aquela conta. Mas também o condutor tem interesse. Ora, pode ser uma infração que gera suspensão automática. Pode ser uma infração que, somado àqueles últimos pontinhos, vai gerar uma suspensão do direito de dirigir dele. Então, claramente, ele tem interesse em questionar, em recorrer daquela multa de trânsito. Então, nós temos aí já dois legitimados. Mas lembra que eu falei que temos um problema hoje aí no Brasil? O problema é que, constitucionalmente, se eu posso ser punido, eu tenho direito, como você perguntou na primeira, ao direito ao contraditório e ampla defesa. Está previsto na Constituição. Eu te pergunto, o que acontece então com o condutor que não é notificado? Ele foi abordado, o órgão de trânsito sabe quem é o condutor, mas ele não é notificado. Se ele não é notificado e tem uma punição, nós temos uma coisa muito séria no direito chamado cerceamento de defesa. Por isso, nesses casos, é muito importante verificar se o processo formal está sendo respeitado, de modo a não ter nenhum tipo de nulidades. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui para a internet para mais uma pergunta. Professor, em terceiro lugar, eu acredito que a maioria dos casos de violência no trânsito tem a ver com a má educação de certos condutores, que acabam contribuindo para a irritabilidade de outros e a consequente concretização das catástrofes. Segundo o artigo 6º, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro, é competência e objetivo do Sistema Nacional de Trânsito a fiscalização da educação dos condutores. De que modo o sistema vem fiscalizando não as transgressões, mas o bom senso e a educação no tráfego? Pois é, como é que nós vamos fazer a fiscalização do bom senso e da educação no tráfego? Infelizmente, é impossível que sob esse viés isso aconteça. O que a legislação nos dá, como administração pública, para fazer essa fiscalização em última instância, é realmente a fiscalização do poder de polícia, que pode gerar ali as penalidades. Se uma pessoa comete uma infração, na verdade, ela está se demonstrando que ela não está sendo um perito no trânsito, que ela não está sendo educada, que ela não está nem aí para as outras pessoas. Inclusive, esse é um ótimo tema para a psicologia do trânsito. Por que as coisas estão desse jeito? Por que as pessoas hoje não têm mais empatia com as demais? Por que o número de infratores só aumenta? Por que o número de acidentes só aumenta? É certo que o poder público tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Afinal de contas, a educação para o trânsito, ela é um direito e um dever. Mas uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte: será que a educação no trânsito, feito em certas escolas, às vezes em universidades, ou em uma propaganda que você vê na TV, será que isso pode mudar todo o sistema mental de uma pessoa que já está pré-programado a não cumprir com nada? Esse é o problema. Então, o poder público faz a parte dele, ou tem que fazer a parte dele.
mas certamente é apenas na fiscalização que nós poderemos separar os maus condutores dos bons. Aqueles que estão levando perigo à sociedade, perigo a você e a sua família, daqueles que respeitam as leis de trânsito e querem um trânsito seguro. Bom, voltando aqui ao estúdio, por favor, Milena, sua próxima pergunta. Sim, e pegando o gancho dessa pergunta, na minha opinião, a psicologia do trânsito ela é identificada no Brasil apenas como psicotécnico. E se fosse investido nessa área, isso não poderia melhorar o comportamento no trânsito? Sim. Quando a gente pensa na psicologia e no trânsito, geralmente a gente só tem um contato com ela, que é quando vai tirar a CNH e faz o teste psicotécnico. E para por ali. E aí vem a pergunta importantíssima sua. Será que isso basta para a gente dar um resguardo jurídico, um resguardo social e ético para quem está cumprindo as leis? Será que aquilo ali é o suficiente? Certamente os números que nós temos hoje, eles já demonstram que não. Demonstram que é importantíssimo que os órgãos públicos, que o poder público em geral, ele repense as suas estratégias, ele dê mais importância aos profissionais da psicologia, por exemplo. Tem que chamar essas pessoas para conversar, verificar, será que estas ações pontuais que nós estamos fazendo têm surtido efeito? Será que essa única forma de falar com a sociedade tem surtido efeito, sem saber identificar ali um perfil do outro? Então, com certeza, concordo com você, há a necessidade de fazer investimento não só na questão da psicologia, mas também em uma das profissões ligadas ao trânsito, que são as das mais importantes. Esta profissão é uma das mais importantes e, ao mesmo tempo, a mais negligenciada, que é a do instrutor de trânsito. Todo mundo pensa no pós, aquela pessoa que está suspensa, como é que vai ser o curso dela, mas ninguém pensa em fiscalizar, melhorar e investir no instrutor de trânsito. Quanto tempo fica um aluno, um novo condutor, com o instrutor? E que forma que o poder público está olhando para ele? Será que estão realmente investindo nele? Porque ele é a porta de entrada desses novos condutores. Então veja que o sistema está um pouco confuso e precisando de muitas melhorias, sim. Eu espero que isso melhore em pouco tempo. Vamos voltar aqui à internet para mais uma pergunta. Professor, a minha última dúvida é que, sendo a defesa ambiental um ponto a ser analisado no momento do estabelecimento das diretrizes da Política Nacional de Trânsito, eu gostaria de saber de que forma isso vem sendo promovido pelo Estado, porque o crescimento da população urbana e da frota de veículos tende a agravar a emissão de poluentes. Realmente, esse é um problema mundial, não só do nosso país, essa questão ligada ao direito, vamos dizer assim, ambiental. Mas pense bem, por melhor que seja a tecnologia do veículo, por mais tecnologia empregada ali, uma coisa é certa, cada vez mais nós teremos veículos nas ruas. E como eu disse anteriormente, as ruas são do mesmo tamanho. Nós temos mais veículos. O que vai acontecer? Um trânsito caótico. E por melhor que seja a tecnologia desses veículos, que vai reduzir a emissão de gases, por exemplo, não vai adiantar em um longo prazo, porque nós vamos ter esses engarrafamentos que vão impactar o meio ambiente de qualquer maneira. Então, Paulo André, onde é que está a solução para isso? A solução para isso está, como eu já disse, na mobilidade urbana. Quando você melhora o sistema público de viação, de transporte, quando você investe, por exemplo, em ciclovias e ciclofaixas, quando você dá, principalmente, segurança às pessoas para que elas possam utilizar esses meios de transporte, você tira os veículos, os carros, por exemplo, que estão ocupando espaço e tem uma só pessoa. E com isso você melhora o trânsito, você melhora o humor das pessoas, você melhora o sistema e você melhora o meio ambiente. Então, não tem jeito, principalmente para pequenas cidades. Uma hora vai dar um nó. Então, a resposta está na mobilidade urbana. Então, agora, vamos voltar aqui ao estúdio para mais uma pergunta da Ingrid. Bem, professor, ainda abordando a questão dos princípios constitucionais, seria lícito eu cancelar a permissão de dirigir sem um contraditório? Perfeito. Nós temos muitos processos, agora eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência como advogado do Detran,
Nós temos muitos processos onde as pessoas estão na PPD, na permissão para dirigir, aquela que dura 1 ano, e que não pode cometer infração gravíssima, uma grave ou 2 médias, e cometem, e aí são surpreendidas, entre aspas, com o cancelamento da PPD. E aí questionam, ei, eu não tive direito ao contraditório, eu não tive direito à ampla defesa, esse processo é nulo. Será que é assim? Na verdade, não. O que acontece? O nosso código, lá no artigo 148, parágrafo 3º, ele prevê que quando essas situações acontecerem, você vai ter direito ao contraditório e ampla defesa da multa, daquela gravíssima ou da grave. Se depois desse processo ficar caracterizada a infração mesmo, que ela existiu, nós vamos ter um desdobramento. E esse desdobramento é o cancelamento da PPD, que é diferente de cassação, que deveria ser uma penalidade, e não é. Então, o cancelamento é simplesmente um desdobramento que nós temos e não vai violar, então, nesse caso, os direitos constitucionais. Por esse motivo e também pela previsão legal e normativa na resolução do CONTRAN 723. Bem? Bom, eu quero agradecer aqui hoje por essa oportunidade, passamos um bom tempo falando desse tema, às vezes pouco abordado, mas muito importante. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode mandar a sua dúvida aqui para a TV Justiça, nós ficaremos muito felizes em te responder. Muito obrigado e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.